Olá, meus amigos, que grande prazer estar novamente aqui. Eu sou o Pastor Walter e este canal é o Colisor. E o assunto deste vídeo, a matéria deste vídeo, eu chamei de a invasão da Terra. Eu queria, antes de continuar, eu gostaria de mencionar Mateus capítulo 21, do versículo 33 ao 48. Mas os versículos mais importantes para esta mensagem é o 40 e o 41. Né? Então o assunto é a invasão da Terra. A invasão da Terra é um tema muito recorrente, né? E eu vou tratá-lo do meu modo, como eu vejo, né? Então, em Mateus capítulo 21, Jesus Cristo conta a parábola dos lavradores maus, né? E naquela história ele conta que um certo homem preparou uma vinha e arrendou a uns lavradores, e no tempo dos frutos ele mandou alguém reclamar a sua parte no negócio. Só que os lavradores mataram os servos deste homem, e ele mandou mais servos, e os lavradores trataram do mesmo modo, com violência e hostilidade, de modo que o proprietário da vinha ficou sem fruto. Então ele pensou que se mandasse o filho dele, os lavradores teriam respeito e o negócio seria consumado. Ele poderia pegar a parte dele no negócio. E foi engano, porque os lavradores, quando viram o filho dele, entenderam que se o matassem, não haveria mais quem reclamasse a propriedade ou o usufruto, os lucros da propriedade. E Jesus, então, voltando-se para os seus interlocutores, ele perguntou: o que vocês acham que o dono da vinha faria com estes lavradores? E eles responderam: viria com seus exércitos e daria uma afrontosa e violenta morte aos seus inimigos. E é exatamente disso que esse vídeo trata. Trata-se do momento em que o dono da terra virá com seus exércitos de forma violenta para reclamar o que é seu. Por que ele virá com violência? Porque os lavradores, ou os moradores da terra e os seus governantes, nestes dias, quando ele vier reclamar o que é seu, o governante máximo será o anticristo. Eles não receberão Jesus de braços abertos. As escrituras revelam que o anticristo vai convocar as nações para que defendam a terra desta invasão. É por isso que Satanás tem massificado a ideia de uma invasão extraterrestre. Mas é isso mesmo, é uma invasão extraterrestre. Por quê? Porque os anjos de Deus que virão com ele não são terrestres, eles não são oriundos do planeta Terra. É por isso que a invasão é extraterrestre. Jesus Cristo, ele, como homem, nasceu na terra, mas ele é do céu. Ele é o Senhor dos céus, então ele virá. E o assunto, o retorno de Cristo, a volta de Jesus, eu simplesmente chamo de a reconquista da colônia rebelde ou a invasão da terra. Parecem termos assim relacionados com a ficção científica. E eu quero dizer, não sei se eu já falei isso, mas quero dizer mais uma vez, que a ficção científica, muitas vezes, ela se antecipa à realidade. Então eu vou aqui consultar as minhas anotações, porque são muitas coisas para falar e eu quero falar tudo numa sequência legal. Muito bem. Então a parábola dos lavradores maus é uma história que fala da invasão da terra, da reconquista da terra pelo seu legítimo dono. A reconquista da colônia rebelde, a invasão da terra, ela está registrada em muitos textos da palavra de Deus. Muitos homens sábios têm estudado o assunto, e eu também estudo, muito embora eu reconheço as minhas limitações, mas também entendo que somente a igreja tem a totalidade da revelação. Nenhum estudioso pode dizer que entende de escatologia, porque ele estará sendo soberbo.
Mas todos os estudiosos, de um modo geral, eles têm uma parte dessa verdade, e quando elas se reúnem, então nós temos uma visão geral do assunto, a volta do Senhor Jesus. Não é isso? Muito bem. A terra pertence ao Senhor. As Escrituras dizem nos Salmos que Deus criou os céus e a terra. Os céus são a sua morada, a morada dos anjos. E a terra ele deu aos filhos dos homens. Mas não deu como propriedade perene, porque a terra pertence a ele. Levítico 25, 23 diz que a terra não poderá ser vendida, porque ela pertence ao Senhor. Então a terra, o planeta, pertence a Deus, e ele deu o usufruto, o governo, o domínio ao ser humano. E o ser humano, infelizmente, perdeu o domínio para Satanás. E isso é uma verdade, isso é um fato, porque quando Jesus veio à terra, Satanás tentou seduzir Jesus e ofereceu a terra, os reinos deste mundo, dizendo: foi entregue a mim e eu dou para quem quero, para quem quiser. Então ele não mentiu, e o Senhor Jesus o repreendeu, porque ele estava tentando oferecer água para o dono da fonte, e Jesus o repreendeu, e ele teve que se conformar com essa realidade. Conformado naquele momento, porque você sabe que Satanás é como a onda do mar. Ele vai, recebe um tapão na cara, volta, depois ele volta de novo, fica naquele jogo que, se o ser humano não vigiar, ele cansa. Porque o diabo é um espírito, ele não cansa, mas o ser humano cansa. Ele é emocional. Os ataques das trevas, um atrás do outro, acaba por cansar. Se ele não for firme, ele pode sucumbir às tentações, né? Então, fique firme e vigie, porque essa luta vai durar até o último dia. Mas nós somos mais do que vencedores. Muito bem. A reconquista da terra se dará num momento interessante. Acho que os meus telespectadores aí conhecem o assunto sobre o jubileu, o ano do jubileu. Deus ensinou a Israel que depois de 49 anos, 7 semanas, né? Seria o 50º ano, seria o ano do jubileu, quando os escravos teriam que ser devolvidos foros em liberdade, e a terra poderia ser recomprada pelo seu usufrutista, pelo seu proprietário, né? Por aquele que tem a posse, no caso o homem, né? E o ano do jubileu é interessante porque no livro de Ruth, nós vemos quando Boaz se torna o resgatador. Por ser um parente mais próximo de Noemi, ele tinha direito ao resgate. Muito embora naquele caso havia um outro, mas ele conseguiu passar na frente desta fila e resgatou a terra de Noemi e casou com Ruth. E isso é lindo, porque isso fala da invasão da terra, a reconquista da colônia rebelde, e ela sendo devolvida para a humanidade, e Jesus se casando com a igreja. Não é maravilhoso? Realmente é maravilhoso, não é isso? Muito bem, se dará no ano do jubileu. No capítulo 5 de Apocalipse tem uma coisa linda, linda. Puxa vida, quando Deus me mostrou isso, fiquei tão emocionado e tão honrado, né? Porque eu já era cristão há bastante tempo e não entendia do que se tratava aquele assunto. Quando João vê um livro e chora porque ele entendia que não havia ninguém que merecesse, que tivesse o direito de abrir aquele livro. Por que João chorou? João chorou porque ele estava diante da escritura de posse da terra. E Jesus Cristo, ele é o único. Por quê? Porque ele, sendo Deus, se fez homem, se tornou um parente da humanidade. Então ele tem o direito de resgatar, porque ele conquistou esse direito pela obediência ao Pai. Veio, enfrentou Satanás, enfrentou o mundo, enfrentou tudo, venceu e voltou aos seus por mérito próprio, e agora ele é o parente mais próximo da terra, com direito a tomar o livro e abrir os seus selos. Porque um livro, um documento de posse da terra, ele tem alguns selos que dão autenticidade a quem tem aquele livro, que dão o direito de possuí-lo. E Jesus Cristo estava ali, e um dos anciãos disse para João: João, não fique triste, não chore, eis aqui o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu. Ele tem o direito de abrir o livro e desatar os seus selos. Então Jesus Cristo, tomando o livro da destra do Pai, ele abriu selo por selo, e vocês conhecem o assunto. Então ali era o legítimo parente da humanidade que tinha direito, resgatando a terra para devolver ao seu legítimo dono. Muito bem, o rei descerá do céu
com grande aparato bélico. Sabe, isso parece tão estranho, né? A nossa religiosidade. Jesus descerá do céu com aparato bélico. Sim, meu irmão, você lê as Escrituras e você vai entender que Jesus Cristo não vem para brincar, não, ele vem para cortar a cabeça. E tem mais uma coisa. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo vai reinar sobre toda a terra e ele vai reger com vara de ferro. O tempo de beijinho, beijinho e misericórdia, acabou. Acabou. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele vai tomar conta do que é seu e vai governar com justiça, com vara de ferro, né? E as nações terão que se submeter. Muito bem. Então, o rei descerá do céu com esse aparato bélico, e tem um texto interessante em 2 Pedro, capítulo 3, de 7 a 10, que diz que o dia do Senhor acontecerá, né, com grande estrondo, quando os céus em chama arderão e os elementos serão consumidos. Então, será um momento terrível. Nunca a humanidade passou por uma situação como essa. Nem mesmo os habitantes de Sodoma e Gomorra, que tiveram suas cidades bombardeadas e destruídas com enxofre e com fogo, né? Então, ele descerá com forças. E eu fiz uma anotaçãozinha aqui sobre as forças aeroterrestres do céu. Poxa, pastor, isso é uma linguagem militar, sim. Sim. Gênesis capítulo 2, versos 4, fala que Deus criou o céu, sua morada, onde está o seu trono, onde habitam os anjos. Ele criou o cosmo, o universo, e depois criou a terra. E ao criar o céu, ele criou o seu exército. Ah, mas a Bíblia diz que exército trata de estrelas. Sim, é verdade. A lua, as estrelas são um exército, mas também fala de anjos com armas destruidoras. Viu? Não pense que esse fogo e enxofre que destruiu Sodoma e Gomorra caiu do nada, não. Foram naves, querubins, transportes espirituais vivos que bombardearam aquela cidade e a destruíram e a reduziram a pó. Talvez você se escandalize com esse linguajar militar, né? Mas o fato é que a invasão da terra será uma invasão militar comandada pelo próprio rei, pelo Senhor, por aquele que tem direito de reclamar a terra como sua propriedade. E essa composição tem infantaria. Haverá combates corpo a corpo aqui em Jerusalém, rua a rua, né? E lá em Ezequiel capítulo 9, a partir do versículo 1 e o versículo 2 e mais adiante, vocês veem uma composição de infantaria comandada por um anjo. E as escrituras dizem que eles traziam as Keli Masret, armas destruidoras, armas de destruição, né? Os anjos têm espadas, sim, mas eles também têm raios, bombas, trovões, pedras que caem do céu, isso tudo para executar o juízo de Deus. A cavalaria, porque ele virá acompanhado de tropas de cavalaria, com as suas Hereb Lahat, as suas espadas de fogo flamejantes. E ainda existem os poderosos veículos aéreos. Salmo 18, versículo 10, diz que Deus tem um particular, um de uso pessoal. Foi com esse que ele desceu sobre o monte Sinai. Quando nós começamos este tema, nós falamos que Deus disse para Moisés: olha, prepare o povo durante 2 dias, porque no 3º dia eu descerei até vós sobre o monte Sinai. Olha só, isso não é interessante? A Bíblia diz que um ano para Deus, que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, depois que Jesus morreu e ressuscitou, 2 dias se passaram. E agora, ao raiar do 3º dia, ele está prestes a descer, não sobre o monte Sinai, mas sobre Jerusalém. Porque as naves do Senhor, o seu aparato bélico descerá sobre Jerusalém e vai ser uma batalha. Esta será a mãe das batalhas. Além das explosões, dos raios, das armas de pulso eletromagnético, haverá também combates corpo a corpo, e o próprio Senhor manchará suas roupas de sangue, porque ele não vai mandar ninguém fazer o seu trabalho, ele vai fazer pessoalmente. Ele vai passar a humanidade rebelde a fio de espada. E esses poderosos veículos são os querubins,
singular, né? Querubins em plural, e os Kohab, que são aquelas naves que Débora canta sobre elas no capítulo 5. É capítulo 5, versos 20, quando Débora, cantando o seu cântico, fala que durante aquela guerra contra os inimigos de Israel, os anjos vieram e desde a órbita terrestre eles bombardearam os inimigos do Senhor. Isso não é ficção, não estou inventando isso, não estou fantasiando, é um fato. Não deixe que a teologia secular, aí, a teologia católica, ou mesmo os pensamentos dos místicos, tire do seu coração o fato de que o reino de Deus é um reino de matéria palpável, e ele é um reino tecnológico, e ele tem um aparato bélico para defender o seu povo. O próprio Satanás tem um aparato bélico. Ele, quando se rebelou contra Deus, ele trouxe consigo alguns dessas armas, e é com elas, e mais as armas da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que ele tentará impedir a invasão da terra. Muito bem. Poderosos exércitos serão convocados. Apocalipse capítulo 16, 13 e 14, fala que da boca de Satanás, do falso profeta do anticristo, sairão espíritos que irão por todo o mundo convocar os reis da terra para a grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Agora, interessante que Satanás não vai chamar os governantes do mundo para dizer: olha, o Senhor Jesus está voltando, é como a Bíblia diz, buscar o seu povo e nós temos que impedi-lo. Não, ele vai dizer: olha, tem uma invasão extraterrestre de uma poderosa confederação interestelar que está invadindo a Terra e nós temos que nos unir para defender a Terra. O próprio presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ele disse que a única maneira de unir a humanidade é se houvesse uma invasão extraterrestre. E ele não falou isso em tom figurado, porque isso é um fato. Está sendo, a mente da humanidade está sendo impregnada da ideia de uma invasão interestelar. Mas a Bíblia diz que é o dono do mundo, do planeta, que virá buscar o que é seu e virá cumprir a promessa que ele fez a Abraão, e que seus descendentes serão mais numerosos do que as estrelas do céu. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele disse que viria fazer isso. Então, amados, Armagedon será a mais terrível das batalhas. Os inimigos do rei porão em campo 200 milhões de combatentes. Apocalipse 9, de 14 a 18. A fúria do rei será terrível, e no combate corpo a corpo as suas vestes serão manchadas de sangue. Veja isso em Isaías 34, 6 e 63, 1. Eu acredito que muitos exércitos muçulmanos estarão ali em volta de Jerusalém com sede de sangue para varrer Israel do mapa, e eles vão sentir o peso da mão do Senhor, porque Bozra são os edomitas, são os árabes, sauditas, que Jesus vai passar ao fio da espada, porque eles querem destruir o seu povo e estão dando todo o amparo ao anticristo para governar. Então, nada contra os muçulmanos, né? Porque em toda a comunidade há pessoas boas e pessoas com intenções maléficas, mas o fato é que esta invasão será presenciada até pelos que mataram a Jesus Cristo. Esse que é vindo com as nuvens e todo olho o verá. Capítulo 12 de Zacarias, no versículo 9 e 10, fala que naquele dia, quando os judeus rodeados, prestes a serem destruídos, cercados, olharem para os céus, verão as marcas do seu Salvador, e então se humilharão e reconhecerão que Cristo é o Senhor. Mas Cristo virá para salvá-los, para que eles não sejam exterminados totalmente. Reconquistada e submissa, a terra servirá ao Senhor. Zacarias, todo o capítulo 14 vale a pena ser lido, porque Jesus haverá de reinar sobre toda a terra, e as nações servirão ao Senhor, e aquela que não servir será castigada, porque ele vai governar com vara de ferro. E que o Senhor abençoe a todos. Eu sou o pastor Walter, este é o seu canal O Colisor. Se você gostou do assunto, dê o seu joinha, né, o seu like, e compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho muito desejo que esta página aqui, que este canal possa prosperar. Tenho muito assunto a tratar com vocês dessa natureza e de outras, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.